queria falar com você que você falou sobre quando teve a pergunta como o comunismo e a religião vai coexistir, ou o cristianismo coexiste, se o cristianismo foi um dos principais demonizadores, né? Porque é uma realidade, tá ligado? É uma realidade sobre isso, sobre o cristianismo, e você usou, para responder, você usou a Bíblia para responder. Mas, tipo, eu queria passar assim uma visão, na minha opinião, na minha concepção, pelo que eu pesquiso. O cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo, mano. Tá ligado? O cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque foram as próprias pessoas que criaram o cristianismo que crucifixaram Jesus Cristo. E outra parada também. A Bíblia, Jesus Cristo, ele não escreveu a Bíblia. Sim. Ele passou... as pregações de Jesus Cristo, o que ele passava, o que ele ensinava, era de forma oral, pela oralidade, tá ligado? Sim. Dentro disso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso que eu falei. Velho, eu não posso... obviamente que se eu olho para péssimos exemplos, como Bolsonaro, né? Que se diz cristão... Vai derrubar a live. Como Olavo de Carvalho, que se dizia católico e tal. E, de fato, não tem nada de Jesus, nesses caras se reivindicam cristãos. Agora, eu conheço, eu convivo e eu estou envolvido com uma série de pessoas que dedicam a sua vida, por conta das suas crenças religiosas, a buscar moradia para quem não tem teto, comida para quem está com fome, trabalho para quem está desempregado, roupa para quem está nu. Então, é preciso pensar, como eu falei, eu vou repetir essa expressão, essa afirmação. É preciso pensar na religião no interior da luta de classes. Uma religião que está a serviço das classes dominantes se afasta de Jesus. E aí tem um filme, não sei se você já assistiu Dois Papas. E aí quem está nos acompanhando, recomendo aí filminho ótimo para um sábado, para um domingo. Acho que está na Netflix ainda. Em Dois Papas tem uma conversa que o rapaz que representa hoje o Papa Francisco, né? Ele é um filme ficcional tal, mas tem uma reflexão, um diálogo que diz o seguinte. Na época das ditaduras militares, ele fala muito da Argentina, mas isso pode ir para qualquer forma de ditadura. Na época da ditadura militar, Jesus estava tomando chá com os torturadores, ou estava no porão com os torturados. Então, é preciso pensar que Jesus é toda pessoa que sofre. E aí tem várias pessoas que sofrem, ou que não sofrem tanto assim, que estão no corre tentando ajudar as pessoas que sofrem mais, para transformar, não só ajudar imediatamente, mas ajudar imediatamente por uma demanda atual. E agora, eu estou com fome, então a pessoa vai providenciar essa sopa e tal, mas pensando na transformação do mundo. Então eu penso muito isso a partir da perspectiva da luta de classes. O nome de Deus pode ser usado para uma série de elementos. E, infelizmente, várias pessoas distorcem essa crença para fazer mal às pessoas. E aí algumas pessoas se afastam ou criam repúdio ao cristianismo por conta dessas pessoas que se apropriam do discurso religioso para fazer mal aos outros. Então, eu não olho a partir de uma perspectiva cristianismo logo ruim, cristianismo logo não presta, cristianismo logo não tem nada a ver com Jesus. Eu diria que não necessariamente. Eu olho muito a partir das práticas que as pessoas dizem, a partir das práticas que as pessoas têm cotidianamente e não a partir do que as pessoas dizem sobre si mesmas, né? Se você pegar o capítulo, tem um livro lá no final da Bíblia, o livro de Tiago, lá no capítulo 2, ele nos provoca a pensar o seguinte: fale da sua fé, que eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Então, eu posso falar o tempo inteiro, e aí eu tenho um amigo não conheço, tem um rapaz que acompanha na rede social, o arroba dele é Léo Matrapilho, se não me engano. Ele falando, tem uma série de pessoas de esquerda que se dizem perfeitinhas na rede social, mas destratam e pisam todas as pessoas que podem ao longo do seu dia, fora da rede social. Então, no final das contas, não é o que eu digo sobre mim mesmo ou sobre minhas crenças. É o que eu faço
por ter essas crenças. Então, se eu tivesse esse discurso, não sei o que, Jesus, a Bíblia, amor ao próximo e tudo mais, mas fosse um cara arrogante e preconceituoso, nada disso vale nada. Porque aí eu vou citar a Bíblia de novo. Estou citando a Bíblia para provocar alguma pessoa aí que está nos ouvindo e diz que na Bíblia diz tudo ao contrário. Abra agora aí em Mateus 23. Jesus está falando dessas pessoas. Ele chama essas pessoas de hipócritas. No texto bíblico, ele está falando de dois grupos específicos. Os doutores da lei, que são as pessoas que mais sabiam das Sagradas Escrituras naquele momento, e os fariseus, que é a classe média, a nossa classe média. E ele está falando, vocês fecham o reino dos céus para vocês mesmos e para as pessoas que querem entrar. Porque vocês condenam todo mundo e ninguém está apto o suficiente para ir para o paraíso. E vocês também não estão, porque vocês são hipócritas. Vocês querem guiar as pessoas, mas não enxergam nem a vocês e nem como vocês querem trilhar. Então, ser hipócrita é uma possibilidade para qualquer pessoa, não necessariamente cristão. Se eu fosse marxista e ateu, isso não me impediria de ser hipócrita. Sim, vai ter na militância de esquerda uma série de pessoas hipócritas também, que não são religiosas necessariamente. E é por isso que eu vou jogar tudo que Marx escreveu com Engels e tudo que escreveu depois dentro dessa corrente de pensamento no lixo. Eu acho que não. Então, é preciso pensar que, sim, hipocrisia tem em todo lugar. Juntou pessoas, o risco de ter hipócritas no meio é cada vez maior. E no caso do cristianismo, nós estamos falando de milhões, bilhões de pessoas. Então vai ter hipócrita aí, com certeza, de monte. Tem um podcast que eu acompanhava mais antes, hoje nem tanto, por causa do tempo, que é o Medo e Delírio em Brasília. E eles têm uma vinhetinha deles que eles falam. E eu vou mudar a frase em virtude do espaço, em virtude da nossa audiência aqui, e em virtude do horário. Pode falar, pode falar. Aqui é tudo, pode falar. Ele fala... Não, porque eu não gosto de ficar falando palavrão assim em rede social, eu acho... Enfim. Volta e meia tem criança acompanhando, e eu fico pensando muito, né? Vai ter uma família... Não, assim, nosso público aqui, ele tá restringido a não chegar a live pra criança, tá ligado? Por isso que pode falar. Aí eles vão falar, se vacilão voasse, não se via a luz do sol, né? Eles falam muito essa frase, para dizer que não é o que eu digo sobre mim mesmo, é o que eu faço, né, no final das contas. Então eu posso dizer que eu sou cristão, eu sou católico, vai ser um grande vacilão. Então eu preciso todos os dias pensar como eu posso me tornar menos preconceituoso, como eu posso me tornar mais próximo dos ideais que eu digo acreditar. E aí isso serve para quem tem algum tipo de credo religioso, como para quem não tem. Então eu posso ser de qualquer religião, mas eu posso ser eu posso ter uma prática contrária ao que eu digo crer. Então não é só o cristão que corre esse risco. Então para você, um ateu que segue o mesmo jeito que Jesus Cristo pensava, a mesma linha de pensamento, a mesma linha de atitude, é mais cristão do que o próprio cristão. Acho que até o Papa Francisco falou isso, porque tem alguns textos, no caso da Igreja Católica, que se assina, eu não vou lembrar com perfeição a frase, mas se assina aos cristãos e às pessoas de boa vontade. Então a questão, no final das contas, não é o que eu digo crer religiosamente falando. Essas são as minhas práticas. Então, se você está preocupado ou preocupada se a injustiça te incomoda, você é camarada. Se a injustiça te incomoda, você é camarada. A religião, se for igual a minha, a gente vai na missa junto. Se não for, a gente vai assistir um jogo do Bahia junto, a gente vai sentar para comer um salgadinho e tomar um suco. Enfim, não importa. Se a injustiça te incomoda, é isso, a grande questão. Não é sobre sua religião necessariamente, é se a injustiça te incomoda. Porque dentro da minha igreja, as pessoas que não se sentem incomodadas com a injustiça ou são as causadoras da injustiça, essas pessoas não estão comigo na trincheira. Certo.